O mundo da matéria nos atrai bastante. Dentro de nós temos questões que precisam ser vistas e precisam ser resolvidas. E lá é muito difícil que essas questões sejam vistas e resolvidas. Afinal de contas, o único modo que temos para evoluir, ou seja, evoluir espiritualmente, é ganhar quantum energético para futuramente poder animar átomos de mundos mais sutis, como nós já comentamos aqui em outra oportunidade e irei falar novamente em breve. Porém, a única forma de evoluirmos, de aumentarmos o nosso quantum energético, é através do bem que nós fazemos para nós e para o meio, para o mundo, para os seres. Da mesma forma como lá nesta colônia, a quantidade de bem que a gente pode fazer para nós e para os outros não é tão grande quanto a que a gente pode fazer em locais onde as pessoas são necessitadas. As coisas ruins, nossas sombras negativas, que nós não vemos porque lá não tem nada que nos retoque isso, porque lá não tem nada que nos aponte isso, não tem nada que nos provoque ira, raiva ou estes tipos de sentimento, a gente pode não ver e também não aprender a lidar com tudo isso. Já que na Terra o terreno é fértil, é polarizado para que estas coisas sejam extraídas de nós, para que nós vejamos isto em nós. Por isso que falam que aqui a Terra é um planeta de expiações e provas, né? Mas são provas de quê? Provas para nós mesmos, expiações das nossas próprias coisas, para que finalmente em contato com aquele sentimento a gente saiba que aquilo lá sim existe em nós. Sim, nós ainda temos isso para lidar e para aprender, e agora nós vamos ver como lidamos com este tipo de coisa. Assim nós teremos a prova de que nós ganharemos sobre isto uma insígnia, nós saberemos resolver isto por nós mesmos. Nós ganhamos maturidade, nós melhoramos a nós ganhamos quantum energético, nós aprendemos a lidar e a domar com o campo emocional, sentimental e o mental. Lá em uma colônia, poderia levar muito tempo para que a gente simplesmente fizesse isso, ouvisse essas coisas de forma intensa. E somando isso, também somando de que nós nos atraímos por coisas aqui da matéria, coisas que só existem muitas vezes aqui na matéria, nos dá vontade de retornar. Quando a pessoa ainda tem um quantum energético um pouco menor, a vinda dela é mais necessária ainda, porque ela realmente não gosta do que tem lá nas colônias espirituais, aquele servir não serve para ela, então ela fica louca para voltar para a Terra. Mas nós também, mas pela questão do quantum energético, por fazer o bem a nós e aos outros, por descobrir a nós mesmos. E ainda somando que nossos amigos, conhecidos, parentes começam também a retornar para a Terra, pode dar ainda mais vontade de voltar. Então uma hora a gente quer voltar para a Terra, por mais que não precise necessariamente. Então nós vamos e encontramos o nosso guia. Lá nós enxergamos os nossos guias, são pessoas como nós, que têm uma moral bastante avançada, e dizemos, acho que estou preparado para voltar para a Terra. Já desencarnei fazem 20 anos, eu quero voltar, eu acho que eu me darei muito bem se eu voltar para a Terra agora nas minhas condições atuais. Então a gente pede para o nosso guia, para o nosso mentor, que lá nós estaremos em contato e vendo nas colônias. Então ele diz assim, será que você realmente está pronto? Eu quero te mostrar algumas coisas. E ele conduz você até uma sessão lá da cidade espiritual, onde aparelhos são conectados ao cérebro e você assiste memórias que você tem como se fosse em uma sala de cinema, onde passa filmes, só que para você estes filmes são muito memoráveis. Você vê momentos do seu passado, você talvez passe a entender o porquê não goste de tal pessoa e aquilo ainda revive um sentimento ainda pior em ti daquela questão. Você vê que de repente você cometeu coisas atrozes a certas pessoas ao qual quer reparar. Cometeu porque estava em um momento de inconsciência, não estava dotado da consciência que tem agora. E você ficou fazendo isso por várias semanas, vendo fragmentos, vendo partes de você mesmo. São memórias que para você fará muito sentido. E você fica lá escrevendo como gostaria que fosse a sua reencarnação, caso você viesse. E você vai vendo aqueles vídeos, vai vendo momentos e coisas que quer reparar, que quer fazer diferente, construções que poderia fazer melhor, modos que deveria agir. Nesse período você fez terapia lá em outras sessões da colônia para lidar com aquelas emoções que foram despertadas, porque também memórias são mostradas quando você tem condições de lidar com elas. Pronto, agora eu sei que posso e vou resolver tudo isso aqui na minha próxima encarnação. Bom, o seu orientador espiritual olha para aquelas páginas, pega ela, leva, volta daqui 1 ou 2 semanas com isso aqui. Tome. Isso eu acredito que você possa fazer. E você já fica preocupado. Será que eu não tenho condições
de fazer tudo o que eu me propus a fazer? Vamos entregar isto ao Instituto da Reencarnação e eles vão analisar as variáveis e possibilidades evolutivas e vão te dizer se é possível ou não esta volta, se será autorizado ou não. Eles irão analisar as vagas e tudo que pode prejudicar a ti e aos outros, afinal de contas, você vai conviver com tanta gente neste período e com tantos outros projetos de pessoas que também fizeram isto. Mas é uma boa notícia, isto aqui foi aprovado. Menos de 10% do que você pensava que fosse capaz ou que queria fazer. Então você vai para outro setor, espera o momento e a oportunidade e depois, na hora de você vir aqui para a matéria física, são regulados os seus genes para ativar e desativar tudo aquilo que é e não é necessário para cumprir o seu projeto. Ou seja, caso não esteja no seu projeto ver o plano espiritual, ter clarividência, não adianta nem fazer técnicas para desbloqueio da pineal, porque lá serão definidas as suas capacidades de gen ativadas ou desativadas frente ao que você se propôs e o que foi estudado pela espiritualidade. Já se em seu programa estiver que a clarividência irá ajudar e auxiliar neste propósito, você virá e também não precisará fazer exercícios para ativação da pineal. E sim, a gente escolhe o nome que vamos ter aqui. Não são todos, né? Tudo é relativo à oitava lei do universo. Claro que os espíritos, quanto mais crédito tem, quanto mais moral tem, quanto mais méritos possuem, mais eles vão influenciar sobre como vai ser a encarnação dele, ao ponto disso ser extremo e definirem muito bem, detalhe por detalhe, todos os aspectos, não só fisiológicos, mas aspectos materiais que virão a ter no planeta. Então os filhos, eles avisam aos pais, antes de nascer, o nome que eles querem ter. E pode não ser já estranho para vocês, mas os filhos que nós teremos, ou vamos ter, eles nos acompanham por um bom período, muitas vezes, antes deles próprios nascerem. Conversam conosco, conversamos com eles, antes ainda de assumirem a nova forma ou de perderem a forma antiga, né, no processo de compactação que é feito para o renascimento. E eles já vão estudando, né? Nós vamos estudando muitos processos e muitos passos do que nós vamos realizar aqui na Terra. Nós estudamos como vai ser o nosso organismo biológico. A gente, junto com os programadores dos reencarnes, nos departamentos de reencarne, nós escolhemos, nós projetamos o nosso corpo. Como eu disse, mais mérito, a gente tem mais liberdade de escolha. Quando a gente tem menos mérito, geralmente nas encarnações compulsórias, não se tem mérito para escolher nada. E o próprio vir já é de grande proveito para o espírito, às vezes, por séculos de sofrimento, consegue uma oportunidade de remoldar o barro e se reformar, né? Mas quanto mais mérito tem, mais a gente fica ali do lado dos técnicos da operação da reencarnação, mais dando palpite. E se o nariz fosse assim? E se não sei o que fosse assado? E se tivesse menos isso? E se tivesse mais aquilo? E muitas vezes isso já é escolhido num programa ainda anterior, né? Porque vem as pessoas encarnar na Terra e elas já vão sabendo quem vai ser o filho, né? É a mesma coisa que antes de eu encarnar, eu já sabia que o fulano que tá do meu lado vai ser o meu filho. E eu ainda não encarnei. E ele vai ficar esperando 30 anos eu encarnar, nascer, encontrar o relacionamento exato ao qual formará a programação biológica dele e ele nascer. E tu pode dizer assim, mas Pava, meu Deus, ele vai ter que contar com que tudo isso aconteça? E aí que é a graça cósmica e divina de que tudo vai dar certo. Vai. Os mentores da programação genética lá não tem dúvida de que isso vai dar certo, porque nós teremos. Se tudo der certo, tudo vai acontecer da forma correta. E se ia ser alguma coisa errada, olha, dá para se contornar muitas situações. Todas as situações são contornáveis e não tem. Existe uma coisa que se chama sincronicidade, existe uma coisa que se chama ressonância, e isso é uma lei universal. Então tu joga aqueles componentes lá e eles vão se agrupar de acordo com estas leis, com essas sintonias, com essas vibrações, com essas programações feitas em energia na mente, e a mente é a realidade. Então as coisas vão acontecer da forma como elas foram programadas, preparadas para o propósito evolutivo de todos. E como eu disse, né, mais mérito, mais pode fazer as escolhas minuciosas. Menos mérito, confie nos mentores, porque eles vão saber o melhor para todos, não há dúvida. Então, eles vão escolher mais do que tu por ti, porque vai ser o melhor.
Bom, você chega aqui, você vem a este mundo através da grade de 64 tetraedros, né? Porque você vem em 2 células para este mundo, essas células se transformam de 2 em 4, de 4 em 8, de 8 em 16, 32 e 64. E o milagre da vida é fantástico, porque até o 64 não há diferença entre as células e todas são células-tronco. Porém, da 64 para 128, cada célula assume um órgão, um tecido específico, que irá gerar a sua matéria biológica tão fantástica. Muito bem, trilhões de células, você já está aqui pisando na Terra. E na segunda página você fala: ah, Deus me esqueceu. Olha o outro que não presta, tão folgado, ou algo do tipo. Então a gente tem que saber que tudo está certo e que tudo está ao nosso favor aqui na nossa vida. Tudo que é o nosso melhor e a nossa evolução. Tudo acontece e tem a hora certa e o modo certo para acontecer. E é por isso que nós temos o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Porque é para isso que nós viemos.